Lúcia, por que a participação do Citraeng nessa luta pela criação do TRF aqui de Minas? Tem tudo a ver, porque o sindicato representa o servidor. E todas as ações nossas dos servidores, seja da Justiça Federal, do TRT, do TRE, Justiça Militar, entra na Justiça Federal e vai para Brasília, que é o TR, que é a segunda instância, e lá fica enterrado. Um exemplo disso é os quintos. Enquanto outros estados, onde o tribunal é na capital, os sindicatos já até pagaram, ganharam e pagaram. No nosso aqui nós ganhamos, mas agora, depois de quase 10 anos, e quando saiu o resultado, hoje tem uma repercussão geral no Supremo, que a gente não sabe qual vai ser a decisão do Gilmar Mendes. E conforme a decisão dele, nós ganhamos e não vamos levar. Isso tudo por causa do prazo demorado que ficou em Brasília. Doutor Arlindo, como o senhor avalia a estagnação da PEC 544? Inaceitável. Depois de 11 anos, um projeto ficar guardado, engavetado no Poder Legislativo, que tem a função de ser célere, que tem a função de defender o interesse do cidadão. Mas o fato é que os três poderes não trabalham de maneira harmônica e independente. O Legislativo, o Judiciário e o Executivo, cada um faz o seu trabalho isoladamente, mas na hora eles passam a se unir e se integrar. E eu lamento dizer que algum segmento do Poder Judiciário não interessa para que a PEC seja aprovada. Parte do Judiciário não interessando, o Executivo não interessa de forma nenhuma. Os dois não interessando, o Poder Legislativo não tem poder para poder fazer o julgamento. Tem que ter iniciativa, harmonia e definição de prioridade. A criação do Tribunal de Minas Gerais, previsto na PEC 544, que também prevê a criação de um tribunal na Bahia, um tribunal em Curitiba, um tribunal no Amazonas, não é só uma questão de cidadania com a celeridade da prestação jurisdicional, é também uma questão de desenvolvimento econômico. O crescimento sustentável do Brasil passa pelo crescimento sustentável desses estados. E em Minas Gerais, o custo Minas pela demora no julgamento dos processos, normalmente os processos tributários, encarece o parque industrial, encarece a atividade econômica, para que não apenas o cidadão tenha a sua prestação rápida e célere, é necessário que um tribunal em Minas Gerais seja criado e implantado. Olha, a nossa luta é para que Minas Gerais, a tradição do seu povo, a riqueza do Estado e a população, a segunda maior do país, seja reconhecida politicamente através da criação de um tribunal exclusivo. A PEC, apresentada pelo senador Clésia, é uma esperança nova, renovada, de que seja efetivamente votada e que esse anseio da advocacia mineira e da sociedade mineira seja reconhecida pelo Congresso Nacional. Nós sabemos que precisamos do apoio da presidente Dilma, precisamos do apoio do líder, do governo no Congresso Nacional, em especial agora da Câmara dos Deputados, e precisamos também do apoio dos ministros e desembargadores dos tribunais superiores. A criação do Tribunal Regional Federal em Minas é um anseio antigo, não é só dos advogados, nem dos juízes, nem dos servidores. É um anseio da sociedade mineira que se vê impedida de ter um andamento rápido e eficaz dos seus processos. A luta pela PEC 544 de 2002, ela simplesmente retira as pessoas que estão na marginalidade da justiça e traz essas pessoas à realidade, à justiça que é própria e que deve ser dada a cada pessoa que procura o judiciário. O que isso implica dizer? Implica dizer que uma pessoa, quando ela procura um advogado, e esse advogado distribui uma ação na Justiça Federal de primeira instância, imediatamente o aparato judicial ele é acionado. Bom, ele é acionado, mas ele para num órgão que é o Tribunal Regional Federal da Primeira Região, que congrega 13 estados da federação. Isso implica dizer um volume enorme de processo. Então, em geral, todas as pessoas que litigam na Justiça Federal de primeira instância, elas têm uma decisão rápida, aqui em primeiro grau, mas o processo não é terminado. Enquanto ele não é terminado, essas pessoas nada podem fazer. Por quê? Porque o Tribunal Regional Federal de Brasília, da primeira região, não consegue julgar. A taxa de congestionamento
dizem que é 87%. Eu não acredito. Ela está em mais de 90%, com certeza. Chegam 700 processos para cada juiz, se eu não estou enganado, por semana. Então, o que a gente tem que fazer é lutar pela aprovação da PEC para que todos tenham a sua justiça. E a nossa expectativa quanto à criação do Tribunal da 6ª Região é uma maior celeridade nas questões administrativas, porque a nossa vinculação ao Tribunal da 1ª Região é muito grande administrativamente, então a gente divide recursos com outros 13 seccionais. Nós achamos que a criação desse tribunal em Minas Gerais é de uma enorme importância. Vai desafogar o judiciário em Brasília, vai facilitar a vida do cidadão, especialmente aquele que precisa ajuizar uma ação contra a Caixa Federal, contra o INSS e contra a União. Processo esse que fica há mais de 15 anos tramitando na Justiça Federal em Brasília. Portanto, essa criação do TRF é uma medida importante para Minas Gerais, para o jurisdicionado, para a magistratura e também para os advogados. Nós, vereadores de Belo Horizonte, apoiamos o movimento da criação do Tribunal Regional Federal em Belo Horizonte. Esse tribunal será muito importante para a nossa cidade e principalmente para o nosso estado, uma vez que as demandas judiciais em segunda instância na Justiça Federal têm demorado por mais de 10 anos. Isso afugenta investimentos de Minas Gerais, atrapalha a vida das pessoas que precisam do acesso à justiça nas demandas, principalmente contra a União, quando a gente fala aí do direito previdenciário, essas demandas que estão todas na Justiça Federal, nós precisamos de celeridade. O povo de Minas Gerais quer a instalação do Tribunal Regional Federal em Belo Horizonte e já está passando da hora. Doutor Lincoln, como que o senhor avalia esse movimento aqui hoje em Belo Horizonte? Primeiro, Minas Gerais se levanta. Esse tipo de movimento lembra muito a cultura mineira, a nossa mineiridade. Ou seja, um movimento sério, um movimento convicto, ordeiro e consistente. Por certo, a partir desse momento, o andamento dessa proposta de emenda à Constituição na Câmara dos Deputados poderá ter um outro andamento. Esse ato é muito representativo, que tiveram aqui conosco advogados, membros do Ministério Público, da Justiça Federal, servidores, e foi um momento de congraçamento e de compromisso de que essa nossa luta pela aprovação dos novos tribunais, especialmente de Minas, vai continuar. Hoje é o primeiro, a gente quer de uma série, não seja uma série muito longa, né? Que não seja uma luta como a gente tem feito pelo PCS aí, mas eu acho que é muito positivo. Já vem tarde, porque tem mais de 10 anos que esse projeto está parado no Senado, não resolve, né, não caminha e cada vez a necessidade é mais premente. Então é importante, é o primeiro, como eu disse, e a gente crê que os próximos vão ter mais sucesso ainda, porque a gente vai contar cada vez mais com o apoio de todos, eu creio. Avaliação em relação a esse ato público aqui hoje, realizado? Veio em boa hora, eu diria até que já passou da hora, né? É inconcebível sabermos que há 11 anos tramita no Senado, no Congresso Federal, essa PEC. Em Minas Gerais, há muito tempo já reclama a necessidade desse tribunal aqui. De modo que eu acredito na possibilidade de agora alavancar esse projeto e que vai atender de fato à necessidade dos jurisdicionados de Minas Gerais. Olha, este ato, principalmente por ser o primeiro, foi um sucesso. Desde já agradecemos a presença dos servidores, das pessoas da população que esteve aqui junto conosco, e as entidades organizadoras estão de parabéns. Nós do sindicato, a Jufeng, a Associação dos Juízes, a OAB e a SOJAF, a Associação dos Oficiais de Justiça. Foi um tremendo sucesso o nosso ato.